Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Olha só esta tela linda recheada aqui de novo, de pessoas queridas, especiais, que me ajudam aqui a compreender esse livro, Paulo Estevão, ditado pelo Espírito Emmanuel, ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. E a gente já está aqui há mais de 3 anos, desculpa aqui, por mais que eu desligue aqui, ele fica tocando. Já estamos há mais de 3 anos aqui aprendendo cada parágrafo que esse livro maravilhoso nos ensina. E aí nem contei para vocês, meninas, eu estou revendo de novo, novamente, os nossos estudos, e aí eu fico vendo com muito carinho cada momento, relembrando cada momento, cada despertar que eu fui tendo nesse estudo desse livro. Então, eu fico muito feliz. E eu digo isso porque eu vejo que a gente falta pouco, olha só, meu coraçãozinho já começa a ter saudades do livro, saudades de toda essa família, Paulo e nós, que é não só a Renata Gonçalves, Glauco Gonçalves, a Kátia Boroni e a nossa querida Manuela e a Soninha, mas também saudades da história que esse livro me fez, né? E a mudança que ele fez para mim, e saudade de vocês também, que nos assistem, que nos acompanham. Algumas pessoas já vêm lá de trás, outras pessoas entram, vai, volta, revê depois, volta, e é muito gostoso essa interação com vocês, saber que vocês estão junto comigo nesse processo de compreensão também. E relembro que vocês podem também, se tem dúvida, não precisa ficar com dúvida, façam perguntas, podem também participar fazendo nos comentários, mesmo para quem está assistindo gravado, tá bom? A gente recebe isso aqui embaixo, fica passando, ó, tá passando, tá, epístola, livro tá lendo errado. Fica passando essa faixa aqui embaixo, né, com o número de telefone, o número de WhatsApp, onde vocês podem mandar comentários, vocês podem mandar perguntas, para qualquer, não só para o nosso programa ali, ó, 5584-9815-3100, desculpa, 9185-3100. Não só para o nosso programa, mas para todos os outros programas que existem aqui na Web Rádio Estação da Luz. O Tavares, que é o responsável pela rádio, ele recebe essas perguntas e encaminha para os grupos, né? Se a pessoa não for específica no grupo que ela quer fazer a pergunta, ele encaminha, ou então não, ele encaminha para os grupos e a gente responde para vocês na próxima live que a gente for fazer. O que não acontece é a gente responder perguntas que estão além
de onde nós estamos no livro, mas até a parte que estamos no livro, mesmo que seja lá no início ainda, a pessoa ainda está lendo, o primeiro capítulo, pode fazer pergunta, tá? Ouvindo, pode fazer pergunta, a gente vai responder. Mesmo que seja técnico, porque a gente tem aqui um timaço aqui, que são essas meninas maravilhosas que e meninos, né? Que inclusive alguns lugares que são citados no livro conhecem pessoalmente, né, Rê? E trazem para a gente todas as respostas vocês não vão ficar sem resposta. Para a compreensão de vocês e minha de novo, porque quando vocês vêm com perguntas, eu aprendo novamente, isso é muito bacana. Então, eu já vou começar dando o meu boa tarde, né? A Renata está no Brasil, então a Renata boa tarde, e eu e a Soninha, boa noite, apesar do tempo, que aqui em Portugal nós estamos a caminho do verão, e o verão aqui, o sol vai chegar uma hora que o sol, né, Sônia, vai embora às 10h30 da noite, né? Que delícia! Muito dia, pouca noite. Então, bom, Renata, seja muito bem-vinda novamente com a gente. Já esteve a semana passada, semana retrasada. A Renata está fazendo dia aqui do Paulo Estevam. É isso aí, né? Eu tive essa felicidade de estar aí 3 semanas seguidas estudando com vocês esse livro. A gente estuda, vai acompanhando, né? Mesmo quando são outros convidados que estão participando. E agradeço a todos, né, o carinho, estarem acompanhando esse estudo tão maravilhoso. Agradecer vocês duas pela confiança, né? Nesse trabalho que a gente pode oferecer, que não é nosso, na verdade, né? Que é só um esforço aqui mínimo de compreender essa obra maravilhosa que é Paulo Estevam. Olha, a gente que agradece, Renata, porque a gente sabe, a Renata tem ela e o Glauco que participa, é o casal que participa com a gente, eles têm que se virar no set ali para poder colocar a nossa agenda do Paulo Estevam na vida deles. E diante de todos os trabalhos, vida pessoal, mas também trabalho espírita que eles fazem e profissional. Então, Renata, muito obrigada. E aí, lembrando, inclusive, para a nossa querida Lucélia. Lucélia, hoje o programa está sendo gravado, tá? É gravado, tá bom? Não é ao vivo, tá? Mas pode mandar seus comentários que eu estou acompanhando, assistindo você aqui, mesmo eu não estando ao vivo com vocês aqui. Às vezes a gente, quando tem a Renato e o Glauco, a gente faz gravado para poder liberar o casal aí na agenda deles e não perder essa oportunidade de tê-los conosco, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Espera só um segundinho, que o meu computador resolveu dar uma mensagem que eu não sei o que é. Então, tá bom. E agora também a minha super, como diz ela, mana, Sônia Paula. Olá, Soninha. Olá, minha querida Eunice, minha querida Renata também olá. Olá para a Lucélia de Sá, que eu sei que ela está, apesar do programa ser gravado, é inédito, portanto não estamos a repetir. E também agradecer à Renata e ao Glauco pela disponibilidade, às filhotas que também viram connosco este casal maravilhoso. E também agradecer a todos aqueles que escutam desse lado e que não se identificam. Ao nosso querido Sandro, que também nos acompanha, que tem aqui vários programas na nossa web Rádio Estação da Luz. E eu tenho a grata felicidade de poder saber que quem nos uniu a nós as três foi a nossa querida Maria. O programa que a Euridice quis fazer de Maria, que me convidou a Renata e hoje estamos aqui com o Paulo e Estevam. Então, à nossa querida Mãe Santíssima, agradecemos também sempre a inspiração nas nossas vidas. E vamos ter um programa fantástico, tenho a certeza de tudo. Maria, depois José e agora Paulo Estevam. Agora não, e há 3 anos Paulo Estevam, né? Vamos ver o que vem depois. A gente dá uma folga para Renata, mas depois a gente cata a Renata, entendeu? Aí, quando acabar esse livro, a gente já vai pensando em outro livro para poder estudar, que tem outros livros da codificação que são maravilhosos, dignos de estudo, e a gente ter essas pessoas queridas conosco nos auxiliando é muito bom, né? O livro toma outro sabor, né? Então, olha, vou começar com a nossa oraçãozinha de abertura, tá bem, meninas? Então, vou colocar, como sempre, assim, utilizar essas imagens lindas que o Tavares nos proporciona aqui, para que a gente possa nos conectar, nos colocarmos em oração. Então, com essa imagem linda do nosso Mestre Jesus, a gente aproveita e agradece a Ele por esse momento de encontro, né, entre nós e vocês, também de estudo, né, e reflexão dos temas que são propostos aqui pelo nosso querido Paulo de Tarso. Pedir, né, que a luz do Mestre Jesus esteja presente entre nós e todos nós, vocês que nos assistem, e aqui também nós três aqui na tela, inspirando os nossos pensamentos,
as nossas palavras e também os nossos corações, que a gente possa aprender com os exemplos de Paulo, cultivar a serenidade dele, né, diante das dificuldades, e também o respeito nas diferenças, né, e o amor que Paulo tão grandemente nos trouxe, né, para compreensão, que serve para pacificar esse nosso coração e nos mostrar o caminho realmente que devemos traçar para a nossa própria evolução. Então, ampara nos mestres de Jesus para que esse momento seja realmente de crescimento espiritual e renovação interior, e que os bons espíritos, amigos maravilhosos que nos acompanham, né, durante esse estudo, não só nós aqui, mas o lar de cada um que nos assiste, seja ao vivo ou gravado, que esses bons espíritos possam iluminar a cada um de nós, em nome de Jesus, em nome do nosso Deus Pai maravilhoso, e que assim seja, que esse estudo esteja pronto para cada um de nós. E que nós também possamos estar prontas para ele, né? Então, meninas, eu vou dar antes disso, vou fazer a narrativa da tela, né? E também dizer a página. Então, nós estamos aqui na tela, são 3 imagens, três pessoas que formam um triângulo. Começando à nossa esquerda, temos a Renata Gonçalves, que está de cabelo solto, castanho escuro, uma jovem linda senhora, de blusa preta, Rê. Está no mudo. Azul, é uma agasalho azul. De agasalho azul, porque ela está no Brasil, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e lá está um bocadinho de frio. Tem uma linda florzinha caindo do lado dela, que daí traz um pouquinho de calor aqui para a tela também. Obrigada, Rê. Temos aqui a Sônia Paula, que ela está a fundo branco, a Soninha está com à direita da tela, e cabelo solto, castanho escuro, também uma linda senhora, portuguesa, né? Depois, abaixo, fechando o triângulo, tem eu e Eurídice, o cabelo curto, louro escuro, óculos, estou de brinco e uma blusa verde. A Sônia não dá para ver a cor da blusinha, Soninha, mas preta. Uma blusa preta. De calor, porque eu e a Sônia estamos aqui no calor em Portugal. A Sônia está em Lisboa, eu estou em Paços de Arcos, que fica a 15 minutos de Lisboa, e prontinhos aqui nessa tela para receber vocês. Temos o emblema da Web Rádio Estação da Luz, que é um globo, que está à direita da tela, pequenininho, para poder relembrar para a gente o que devemos agradecer sempre essa oportunidade de fazermos parte dessa comunidade da Web Rádio Estação da Luz, que nos traz tantos aprendizados. Embaixo passo uma tela, na tela fica passando dizeres que falam quem são as pessoas que estão na tela, e também sobre o programa e o número de telefone que a gente já falou, e vamos repetir no final também, para que vocês, caso queiram fazer alguma chamada, mandar alguma mensagem, fiquem à vontade também, ok? Então, agradecemos. Para as pessoas que têm problema de audição, o YouTube ele oferece a opção de também fazer, ele faz a transcrição do que está sendo dito, tá? Então, eu não sei se a pessoa precisa configurar isso. Então, para quem tem alguma dificuldade, tem algum parente que queira participar, ouvir, e que tenha problema de audição, então verifique essa possibilidade pelo YouTube e pelo Facebook de receber a transcrição direta e automática do que está sendo dito, ok? Então, vamos agora, já fizemos a nossa oraçãozinha, vou fazer então agora, dizer a página. Lucélia, você que sempre nos acompanha também, peço para você a gentileza de falar a tua paginazinha, tá? Nós estamos na página, no meu livro, que é a edição de 2014, nós estamos na página 384, no segundo capítulo, que diz, segundo parágrafo, que diz, começa, dentro de um mês. Dentro de um mês. Renata e Sônia, por favor. O meu, que é esse livro aqui, está na página 538. E lembrando, né, que a gente está lendo o capítulo As Epístolas. Isso. Já está na segunda parte do livro. Exato, bem lembrado. Apesar de que não estou com o livro usual, que estou com o livro da Casa Espírita, onde eu me encontro neste momento, que é a Casa de Euridice, a casa que eu e a Euridice frequentamos, a edição é a mesma que a minha, a 13ª, e a página é 384. Ok. Então, quem estiver assistindo, a Manu também ela nos assiste, ela assiste ela lê pelo Kindle. Pelo Kindle e não é a nossa página. É a mesma? Então tá bom. É. Ok.
Então, vamos lá, vamos continuar. O Sandro também é a nossa página. Então, mas a gente, como disse aqui, dá para acompanhar. Então, para a gente continuar, eu vou fazer aqui um resumo de onde nós paramos a semana passada com a Renata, estávamos eu, a Renata e a Sônia aqui apresentando. A gente estava numa parte do trecho do livro que mostrava o momento da trajetória de Paulo em Corinto, onde ele era acusado publicamente pelos judeus, e aí essas acusações acabaram tomando assim um rumo inesperado, né? Aí a gente teve um personagem que era Sóstenes, que era um importante líder da sinagoga, que assume a acusação contra Paulo e apresenta ele como blasfemo. E aí, enquanto todos nesse momento esperavam que fosse uma condenação, o procônsul Júlio Gálio, ele surpreende a Assembleia quando ele demonstra que pretendia ouvir não apenas a acusação, mas também a defesa, ou seja, ele abriu os ouvidinhos dele, que ele até comenta, para os dois, né? Um para a acusação e o outro para a defesa, afirmando e fazendo, né, tudo isso de uma forma humorada, né? Depois a gente como não tinha um representante de Corinto, Tito Justo, ele se apresenta espontaneamente para poder defender Paulo de Tarso, né? Depois, no final, ele declara que não vê crime nenhum, é declarado que não existe crime nenhum em Paulo, e considera, então, que essas acusações eram apenas uma disputa religiosa e libera Paulo. Aí depois a multidão, no final, comemora a decisão, com entusiasmo, mas nesse momento eles agridem Sóstenes, tá? Eles se voltam contra Sóstenes, e aí aparece o Paulo, né, mesmo tendo sido acusado injustamente, ele intervém imediatamente pedindo que cessassem a agressão, né, e depois desse episódio, ele, percebendo que havia já essa hostilidade dos judeus novamente contra Paulo, ele reúne a comunidade dele e anuncia que ele vai partir para Éfeso. E ele vai convidar algumas pessoas para ir. A gente vai ver agora na continuação do estudo. Alguém tem algum comentário? Não? Soninha, você perdeu aí uma parte porque caiu, né? Sim, mas eu tenho nenhum comentário, eu ouvi, entretanto. Tá. Então, vou começar e aí vocês, se quiserem falar, só disponibilizar aí o microfone, tá bom? Dentro de um mês, partiu em demanda de Éfeso, levando consigo Áquila e a esposa que se dispuseram a acompanhá-lo. Despedindo-se da cidade, teve o pensamento voltado para o pretérito, para as esperanças de ventura terrestre que os anos haviam absorvido. Visitou os sítios onde Abigail e o irmão haviam brincado da infância, saturou-se de recordações suaves e inesquecíveis, e no porto de Sencreia, lembrando a partida da noiva bem-amada, rapou a cabeça, renovando os votos de fidelidade eterna, consoante os costumes populares da época. A Soninha já quer falar, e eu já viu aqui quem está indo, né? Áquila e Prisca, que estão indo acompanhá-lo nessa viagem. Pode falar, Sônia? A Renata também? Eu estava aqui a pensar exatamente na questão do amor sincero que ele tinha a Abigail, porque ele não a esquece e mantém-se fiel até o final da vida. É amor real, não é? Ele não procurou mais nenhuma parceira, o seu interesse já não era esse, o seu interesse era exatamente vivenciar o Evangelho e transformar-se. Essa era a sua vocação, sempre foi a sua vocação, não é? Seguir Deus. Ele seguia de uma forma equivocada, quando encontrou Jesus passou a seguir de uma forma correta. E muitas vezes nós também olhamos para pessoas que estão na sociedade e que também sentem-se assim, que não têm vontade de encontrar um novo parceiro, não porque queiram ficar sozinhas, mas porque sentem que o amor verdadeiro está aí e que podem dedicar as suas vidas a outras situações, não é? Que não aquelas estavam a dedicar antes. Mas também existem outras pessoas que se obrigam a isso, ou seja, acham que têm que fazer dessa forma. E nós estamos numa sociedade que muitas vezes vai buscar aqueles nossos velhos hábitos do passado, pelo menos aqui no nosso Portugal, não sei se é igual no Brasil, as mulheres ficavam de luto o resto da sua vida e se arranjassem um companheiro, acabavam por ser ostracizadas. Normalmente o homem não passava por isso, era sempre a mulher, não é? Interessante. E aqui estamos a ver um homem que ficou. E não temos que exigir isso da pessoa. A pessoa, só porque encontrou outra pessoa, não significa que não tenha amado a anterior.
nós amamos muitas pessoas. O nosso verdadeiro amor, aquele que vai ser o amor real, que é o amor ágape, ainda estamos longe de chegar lá. Mas nós podemos amar várias pessoas diferentes e respeitar na mesma os que já partiram. Então, às vezes, precisamos de ponderar um pouquinho como é que nós apontamos os dedos aos outros, porque nós temos muito esse hábito. Eu estava-me a lembrar exatamente da minha tia. Ela cuidou do meu tio até ao final da vida dele, de uma forma diligente, e passado 2 anos encontrou alguém e ela foi colocada de parte pela família, e estamos a falar no início do século XXI, ou seja, em 2005. E muitas vezes acho que agora está a haver uma mudança maior sobre isto, mas ela nunca, em momento algum, deixou de respeitar o meu tio, e de tal forma que ela própria dizia que sentia saudades dele. Então, às vezes, a gente tem muito o olhar acusatório, esquecendo que um dia podemos passar pelo mesmo, não é? E como será quando formos nós? Renata, passo para ti. Aqui no Brasil não é diferente, não, viu, Sônia? Aqui no Brasil, só um minutinho, peraí. Desculpa, gente, eu estou no espaço home do meu prédio, aí o pessoal da manutenção entrou aqui para conferir o lixo. Desculpa. Dando continuidade, aqui no Brasil não é diferente, né, dessa questão dessa continuidade da vida, depois da perda do companheiro, ou companheira, né, também tem algumas questões que envolvem isso. Mas eu acho interessante aqui essa questão do amor também, que a Sônia já traz, né, porque ele está sublimando. Ele não precisava mais dessa vivência, desse amor no corpo, né, de outra pessoa, até porque se ele tivesse alguém, família e filhos, ele estaria limitado na tarefa que lhe cabia, e com certeza ele tinha consciência disso, né? Ela era a noiva espiritual dele, ele não necessitava mais dessas questões do corpo, mas a gente vai ver outros grandes expoentes também dentro do cristianismo que não se ligaram em laços afetivos da terra, porque já não tinham a necessidade que a grande maioria de nós ainda tem de fazer esse laço, essa necessidade física realmente de ter alguém do nosso lado. Então, existem várias formas da gente sublimar esse sentimento. Tem um livro muito bonito, chama justamente Sublimação, que é a psicografia da Ivone Pereira, ditado por Leão Tolstói, né, onde ele vem, com esse livro, ele vem reparar a obra dele, como é que ela chama? Muito famosa do Leão Tolstói, romance, fugiu, Ana Karenina. Vamos descobrir. Mas pode continuar. Olha aí, mas no livro, a personagem, ela tira a própria vida. Já fizeram vários estudos, assim, da obra, e quando o livro é tão... Ana Karenina. Karenina. Quando a personagem, ela faz o impulso diante do sofrimento de tirar a própria vida, a área motora do nosso cérebro ela é ativada. Então, é como se a gente também fosse induzido a tirar a própria vida. De tão envolvente que é a história dela. E muitas pessoas tiraram a própria vida inspiradas no personagem. Então, o Leão Tolstói vem com essa obra, ditar contos, onde a pessoa, apesar dos impedimentos da realização do amor na Terra, conseguem direcionar, sublimar esse amor. E são felizes. Porque a gente tem uma ideia, assim, de... Eu lembro a primeira vez que eu já falei isso aqui, outras vezes. A primeira vez que eu li o Paulo Estevam na adolescência, eu não conseguia entender por que os dois não puderam ficar juntos, né? Porque eu ainda estava naquela ilusão, né, desse verdadeiro amor aqui na Terra. Então, parecia assim, uma enorme injustiça que eles não viveriam aquela cena da novela, o último capítulo da novela, o personagem casando. E a vida não é assim. Essa ilusão contribui para que a gente fique, de certa forma, aí, anestesiado diante das coisas que a gente precisa viver. Então, é uma obra que vale a pena demais ser lida para a gente compreender essa dimensão de como que esse amor ele pode ser vivido numa dimensão muito mais superior. Né? E o outro ponto, quer comentar?
Sim, eu estava-me a recordar exatamente do mesmo processo. Eu, como vocês sabem, sou solteira, não tenho namorado, não é que eu não tenha tido relacionamentos, mas nunca deu certo. E a minha prima, que tem a mesma idade que eu, temos meses de diferença, ela foi mãe muito cedo, casou-se também muito cedo, e eu já estava na faixa dos 30, e ela perguntou-me se eu estava casada, porque isto reencontrou-se, e etc. E eu respondi que não, e ela ficou escandalizada. Porque a vivência dela é completamente dispara da minha. O local onde ela cresceu foi onde eu nasci, também é disparo de onde eu cresci. A mentalidade também é diferente. Então há como um choque cultural, não é? De vivências diferentes. Nós queremos impor aos outros os ideais que nós cultivamos ou nos cultivaram, ou que nos disseram que era o caminho. E há muitas mulheres e muitos homens que também não têm esse interesse, têm antes o interesse de se dedicar à humanidade através da ciência, não necessita ser nomeadamente na parte religiosa, porque ciência também é uma parte religiosa, se tiver lá o amor e tiver a trabalhar para o bem. Então, nós compreendermos que isso, se não der certo, nós podemos ser felizes connosco próprios e amando os outros na mesma. Eu posso amar a Renata, eu posso amar a Eurídice, porque esse é o amor verdadeiro, o amor da amizade, porque é o amor normalmente que fica nos casais mais velhos. Se vocês observarem casais mais velhos, eu tive o prazer de conviver com o Zé Luís e com a Olga e com a Mariazinha e com o Cardeiro, que são da outra casa espírita, que viveram casamentos longos, e o que ficava era o cuidado um pelo outro, era o amor verdadeiro, que é o amor da amizade e do respeito. E às vezes a gente acha que é aquele amor, paixão, o amor. E os toques que eles davam, os beijinhos, dar a mãozinha, essas coisas passa a energia do amor, que na realidade é a nossa vibração, não é? Que é uma troca muito mais até positiva do que aquela paixão em que não há o amor presente. Só para acrescentar isto. E o outro ponto que eu acho interessante, né, quando ele está fazendo esse fechamento dele em Corinto, é a ida dele a Corinto. Porque quando a gente vê o drama que inicia o livro, quando Gesiel e Abigail deixam a cidade estava envolta, assim, em injustiças muito grandes, né? Então, era uma cidade que tinha aí essa fama, né, de ter questões, assim, compromissos espirituais muito grandes, né? Que culminaram, né, na questão, né, dessa perseguição, da tortura que eles sofreram, da condenação injusta, né? Que a gente consegue ler lá no primeiro capítulo do livro. Mesmo assim, Paulo, ele sublima mais uma vez, ele transcende mais uma vez, e ele vai até essa cidade, contribuir para a reforma daqueles corações, né? Então isso é muito grandioso, porque às vezes a gente, quando a gente vive alguns sabores, a gente não quer mais passar nem mais perto do lugar, né? Onde a gente viveu aqui. Então, às vezes, não sei, muitas pessoas, inclusive, deixam o país natal para deixar para trás uma história, mas às vezes a gente carrega aquela história dentro da gente. Então, tem muitas questões aí envolvidas, né? É uma questão do 1 a 1, mas às vezes a gente não gosta de passar na porta do hospital onde determinada pessoa desencarnou, ou a gente não volta mais na nossa cidade natal, porque aconteceu alguma coisa lá e a gente não gosta, né? Porque a gente ainda está, assim, numa onda do ressentimento, né? Muito grande. E a gente precisa usar esse exemplo, né? Olha, ele passou há 2 anos, né? Quantos corações ele não conseguiu converter, né? Porque ele está conseguindo ver o próximo com outro olhar, não esse olhar imediatista, né? Mas esse olhar transcendente de amor universal, que é a proposta do Cristo. Então, eu acho muito bonita a ida dele a Corinto. É como se ele já começasse já a se desprender, né, dessas vivências, das qualidades negativas que ele já tinha, né, que todos nós carregamos, né, dessas coisas dos traumas, dos preconceitos. Ele já começa a se desprender disso tudo, colocando uma visão bem mais lá na frente, né? Essa impressão que a gente tem dessa própria trajetória dele, que ele vai fazendo, não é, Rê? Sem dúvida, que ele ao mesmo tempo que ele vai ensinando, né, ele vai interiorizando.
É um processo dinâmico, né? Porque a aquisição da virtude, ela não se dá assim por osmose, né? Você não entra numa câmara e de repente a virtude passa a habitar você. A virtude, ela vai nascendo na medida que a gente vai tendo contato com o mundo, né? Então, assim, a gente já falou várias vezes que ele não era uma pessoa devassa, nunca foi, não é? Ele era casto, ele se guardava para um casamento, conforme a recomendação da época, né? Ele era, assim, o melhor partido, digamos assim, né? Todos somos meio partidos mesmo, mas ele era um homem muito bom. E ele já conseguia viver no campo da virtude. Ele tinha, o problema dele era a direção daquela energia toda que estava. Contanto é que quando ele vira para Jesus, ele vira esse apóstolo maravilhoso que a gente tem a oportunidade de ler cada dia, né? Muito rigoroso, muito certo do que ele acreditava. Ele não acreditava só para ele, né? Ele vai como semeador aí, e assim, ele vai não só semeando, ele vai de picareta na mão, de pá, de trator, ele tinha muita energia. Então, quando Jesus busca ele ali na porta de Damasco, ele sabia que ele precisava de um bom soldado, porque a luta para esse personagem que viria a divulgar a mensagem por toda a terra não seria fácil. Então, ele precisava de alguém assim com muita energia. Ele precisava de alguém que tivesse dupla nacionalidade. Ele precisava de alguém que falasse vários idiomas e que desse Muita conta coragem desse amor absoluto. e muita coragem também, E né? muita coragem. Eu estava aqui a rever a palestra de hoje que eu assisti sobre a desidentificação, assim que é. Aqui é basicamente nós deixarmos de identificarmos com a matéria e passarmos a identificarmos com a nossa origem, que é a nossa essência, que é o espírito, né? A centelha divina, onde está inscrita as leis divinas e onde, que é no fundo a origem, né? Nossa, que a criação, né? E eu acho interessante porque muitas vezes nós estamos identificados exatamente com as lutas do dia a dia, com as dificuldades, e é isso que vai fazer com que a gente tenha o orgulho, o egoísmo. Quando a gente começa a não identificarmos com o orgulho, com o egoísmo, significa que nós estamos aí para o nosso eu próprio, para o nosso eu interior, o self, que fala a Joana de Anjos muitas vezes. Ou seja, estamos aí para a nossa essência, para a centelha divina, para a origem de tudo. Tudo o resto é a emanação da origem dessa centelha divina, da origem do espírito. Então nós precisamos muito de aprender a identificarmos com a posse, o apego, né? E nós ainda nos apegamos muito às relações. Ainda nos apegamos muito, não só à parte material, que muitas vezes a gente fala, né, da monetária, e terras, etc., mas principalmente, às vezes, alguns já se desapegaram da matéria, mas não se desapegaram dos afetos. E nós precisamos compreender que nós somos seres universais. E o nosso objetivo é amar sem olhar a quem. Então, para isso, nós temos que aprender também a desapegar dos afetos. Não significa não amar, mas significa perceber que eles também têm que voar muitas vezes e que às vezes não podem permanecer junto a nós. Ou partem para o outro lado da vida mais cedo, ou têm que ir para outro país, ou outra situação qualquer. Então, é muito bom que a gente compreenda que foi exatamente o que aconteceu com Paulo. Paulo, a companheira dele partiu para o plano espiritual, ela continua a acompanhá-lo, como nós sabemos, pela própria leitura do livro, em espírito, mas ele não a tem ali fisicamente. Mas não significa que ele não que ele fica ali agarrado a essa memória. Não, ele entregou-se a amar os outros. Então é um caminho para todos nós que os nossos entes queridos não estão junto a nós e já estão do outro lado da vida. E ele vai encontrando, né, Paulo, a reparação dos atos dele em Jerusalém, em cada igreja dessa que ele fundou, e ele vai ali recebendo as pedradas de volta, as pedradas que ele autorizou, ou diretamente ou indiretamente, como a gente já viu que muitas pessoas se valeram da permissão que tinha para prender e investigar pessoas para abusar dessa autoridade. Foi o caso que aconteceu com o próprio Áquila e a Prisca, né? Que o pai de Áquila morre numa injustiça muito grande praticada, porque o soldado lá, o encarregado de Paulo, queria o negócio da família para si. Então, a gente vai vendo ele a cada momento e sofrendo na carne, no corpo. É isso que ele cometeu, de forma que ele vai chegar no final da existência física aqui na Terra, já com essa questão quitada.
Mas aqui em Corinto, a gente leu, né, há 2 semanas atrás, quando ele vai ser preso, ele é preso e ele é torturado, que ele entra num estado de êxtase, e ele não sente mais. Ele não precisava mais sentir aquela dor. Já estava quitada a dívida do flagelo físico, né? Então, assim, o sofrimento dele está em outra dimensão, não mais dele. E a experiência que ele tem aqui é maravilhosa nessa última prisão ali em Corinto, mostrando para a gente mesmo que assim, ele passou por esse processo de expiação muito severo, né? E a gente vai vendo ele em prova o tempo todo para sair bem quitado diante da providência divina, não apenas com as dívidas quitadas, mas já com saldos positivos pelo trabalho de dedicação, o além, né? Porque quando a gente estuda a lei de causa e efeito, ação e reação, às vezes assim, é importante a gente pensar, porque às vezes nós ainda estamos na esteira da expiação, da reparação. O trabalho ainda não começou. Sabe, a gente tá sofrendo, às vezes, doenças, dissabores, provações, porque a gente está na dinâmica da reparação do mal. À medida que a gente repara o mal, a gente sofre na carne, no pensamento, nas emoções, no bolso. A partir do momento que existe esse processo da reparação, aí a gente tem que começar a trabalhar. Ainda tem muita coisa para fazer, para solidificar a virtude. Rê, você falou uma coisa que eu acho importante a gente colocar aqui em consideração também, né? Que é essa dele foi açoitado e ele já não sentia mais a dor porque ele não precisava mais reparar o mal. Mas também tem uma coisa interessante que eu sempre costumo dizer para as pessoas que a gente vê que a gente está passando por momentos de transição, talvez por isso esse livro seja tão bonito, tão importante, tão estudado ultimamente, né, em várias religiões, que eu até essa semana estava conversando com uma evangélica e ela ia ter um encontro de pessoas na casa dela para falar sobre o Paulo de Tarso, coisa mais bonita. Que, assim, a gente sente muitas dores emocionais nesse momento que a Terra passa, porque sempre parece que só se encontram tristezas e violências no mundo e a gente esquece, e até com a gente mesmo, às vezes se vitimando, etc., esquece de perceber que tem coisas boas também. E aí acaba levando as pessoas à depressão e algumas até, infelizmente, a tirarem a própria vida, né? E aí é uma coisa uma frase que eu sempre falo era, não foque na dor, que foi o que Paulo fez. Se ele tivesse falado, estou me flagelando, se ele tivesse voltado naquele momento do flagelo para a dor dele, ele ia sentir a dor. Então, não alimente a sua própria dor, não foque nela. Não que ela não vai estar ali, ela vai continuar existindo, mas quando você tira o foco dela, ela deixa de doer. E eu digo porque uma vez eu quebrei, é bem rápido o exemplo, eu não gosto muito pessoal, mas isso é bem rápido, e é uma coisa simples. Se eu quebrei a minha perna, não tinha como ser socorrida naquele momento, e foi uma fratura com fratura exposta. Não tinha como ser socorrida. E uma dor, para quem já quebrou uma perna com uma fratura exposta ou não, é uma dor muito grande. O que eu tive que fazer? E não sarava para poder, mesmo com medicação, não sarava. Então, vários momentos durante essa dor, eu tive que exercitar o desfoque da dor. Então, eu levei o meu cérebro, e o nosso organismo faz isso automaticamente quando existem alguns traumas, né? Mas ali eu tirei o meu foco da dor e fui pensar em outras coisas, controle da respiração, momentos felizes com a minha família, e eu desliguei, não sentia dor em vários momentos. Então, acho que é isso que eu digo para as pessoas. Todo mundo tem problema nessa fase que a gente está. Se a gente focar no nosso problema, na nossa dor e alimentar ela vai doer mais. Né? Como se eu estivesse cutucando uma ferida. Para de cutucar a ferida, vamos pensar em outra coisa, né? Vamos focar em outra coisa. Por isso que a Web Rádio, por exemplo, é um lugar que dá várias oportunidades da gente assistir palestras que nos desfoquem da dor. Existem livros, existem terapias, vai fazer um artesanato ou qualquer outra coisa que seja, que cada um vai ter a sua fórmula do desfoque da dor. Procure algo e vá fazer. E não sinta dor. E se tiver dificuldade para encontrar alguma coisa, bate na porta do vizinho e pede ajuda. Bate na porta de uma terapeuta como a Renata e pede ajuda. Bate na porta de uma igreja,
ou de um templo, dependente da tua religião, e pede ajuda. O que não lhe faltará é ajuda, né? Então, seria isso. Desculpa eu ter continuado, mas quando você falou isso, eu sempre lembro essa passagem de Paulo de Tarso, eu sempre lembro essa frase que eu costumo, esse exemplo que eu costumo dar para a gente ver se as nossas dores doem menos, pelo menos assim, né? Posso continuar? Então, vamos lá. Depois de viagem difícil, repleta de incidentes penosos, Paulo e os companheiros chegaram ao ponto destinado. A igreja de Éfeso enfrentava problemas torturantes. João lutava seriamente para que o esforço evangélico não degenerasse em polêmicas estéreis. No entanto, os tecelões chegados de Corinto deram-lhe mão forte na cooperação imprescindível. Em meio das acaloradas discussões que manteve com os judeus na sinagoga, o ex-rabino não olvidou certas realizações sentimentais que almejava desde muito. Com delicadeza extrema, visitou a mãe de Jesus na casinha singela que dava para o mar. Impressionou-se fortemente com a humildade daquela criatura simples e amorosa que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Paulo de Tarso interessou-se pelas suas narrativas cariciosas a respeito da noite do nascimento do Mestre. Gravou no íntimo suas divinas impressões e prometeu voltar na primeira oportunidade, a fim de recolher os dados indispensáveis ao Evangelho que pretendia escrever para os cristãos do futuro. Maria colocou-se à sua disposição com grande alegria. Eu não quero imaginar o que é que será encontrarmos com a Mãe Santíssima. Eu, eu não sei, deve ser lindo. Eu não imagino a vibração que ela não deveria emanar. Imagina o que não será ela contar o nascimento de Jesus. Graças a ele nós temos o nascimento de Jesus relatado num dos evangelhos, graças ao Paulo de Tarso. Não foi ele que escreveu, mas ele delegou em alguém. Mas eu acho interessante pensarmos como é belo pensar nela, naquela casa em Éfeso. Nós sabemos que João Evangelista cuidava dela, né? Como foi pedido por Jesus, ele cumpriu aquilo que Jesus pediu. E estava lá, ali, a falar com as pessoas que apareciam à sua porta, a ajudá-las, a fazer a tarefa que ela também faz hoje em dia do outro lado da vida, né? Consolando corações em sofrimento. Eu não quero imaginar o que seria isto. Eu sinceramente, eu tenho uma ligação tão forte a Maria. Eu acho que tem a ver com as minhas outras existências de ter sido alguém que tirou a sua própria vida. E pensar como será ser recolhida pelas servas de Maria, né? Como acontece no Memórias de Suicídio de Ivone Amaral Pereira, que já foi aqui hoje recordada. Essa tarefa lindíssima que é executada. Como é belo, né? Quando termos a ajuda de quando a gente não consegue ultrapassar as nossas dificuldades e acabamos por cessar a nossa vida temporariamente, porque a vida continua. Então o sofrimento vai permanecer e ainda acrescido Vou piorar. exato, e ainda acrescido de não termos conseguido vencer-nos. E então o sofrimento é grande do outro lado da vida. Mas há sempre consolação. Basta a gente começar a rota novamente de querer voltar ao bom caminho, não paro, vai-se fazer presente. E as orações por esses nossos irmãos que estão do outro lado da vida, em grandes dificuldades, ficam guardadas. Eu recordo no Memórias de Suicida, estarem os nossos irmãos já no hospital e haverem orações, né, na televisão, vamos dizer assim, para trazer para a nossa linguagem, das pessoas que oraram por eles antes, ficaram registadas para eles terem a consolação e verem o amor que as outras pessoas tinham por eles. Como isso é belo. Então, a doutrina espírita traz-nos uma consolação imensa e nenhum dos nossos está perdido, não é, querida Renata? É isso mesmo, né? É maravilhoso imaginar esse encontro, né? Eu fiquei assim nessa pretensão dele de escrever o Evangelho, né? E a Sônia lembrou que ele não vai conseguir, a gente sabe, né, que não existem as cartas, né? Existem os Atos dos Apóstolos, mas não existe um Evangelho de Paulo. E eu acho que isso é interessante também, que ele é uma prova para ele também precisar de abrir mão disso, né? E às vezes a gente também precisa, né? Abrir mão de alguma coisa que a gente ajudou a construir, e nem sempre é fácil, né? Porque a gente ainda tem muito apego às coisas, a gente tem uma certa dor de autoria, a gente quer que o nosso nome seja lembrado, seja reverenciado como quem realizou XYZ. Mas é uma lição, né? Não ter essa obra concretizada.
E quem quiser escutar mais sobre Maria, pede a gente o link, né? As lives estão gravadas aí que a gente fez. Lindíssima, lindíssima. A Renata teve na casa em Éfeso, né? De Maria, né, Renata? Não foi, não te levou, não. Era a A casa, gente visitou a casinha em Nazaré, né? Quando a gente foi em Israel, alguns lugares, né? Eles acreditam que existe um túmulo para ela em Jerusalém, o túmulo onde Maria. Mas o que acredita-se é que ela chegou a ter um lugar para ser sepultada, mas ela morreu em Éfeso, como a gente sabe, pela psicografia do Chico, né? Na página de Irmão Bom, a Chico. casa era de João, né? Oi? A casa era de João que passou para ela. Isso, ela morreu em Éfeso, né, na casa que ela tinha junto com João. Era uma casa muito dela também, aquele capítulo fala, João ficava muito em Éfeso, a casinha era um pouco mais retirada da cidade de Éfeso. Mas é um lugar de peregrinação, é possível, né, visitar na Turquia, essa região, muito bonita. Ainda vou ainda, quando eu for, eu dou notícia. Então, como disse a Renata, quem não viu essa live, peçam, porque ela é lindíssima. A gente aprendeu. São a sequência de quatro lives de estudo, né, Renata? Que a Sim. gente fala sobre Maria, desde antes dela chegar à Terra, até depois, o momento que ela já foi, o que ela está fazendo, né? Então, foi bem bacana. A gente teve aqui a Renata, a Sônia, o Vitor Hugo, não consigo lembrar todas as pessoas que tiveram conosco nessas 4, a Manu, né? Acho que a Manu teve também, não lembro. Não teve, né? Então, nessas 4 lives, não teve. Não consigo lembrar o nome de todos. Mas foi muito lindo, muito lindo. Acho que essa live dava, assim, para mim foi um dos maiores presentes que eu recebi de todos vocês, né? Que foi Ido Tavares, essa oportunidade de ele ter aceitado eu fazer essa história toda, trazer essa história toda para minha alma. Então, muito obrigada. E peça um link quem quiser, tá bom? Ou então procure aqui na Web Rádio Estação da Luz, escrever Maria, são 4 títulos, mas, bom, peça um link, melhor. Posso continuar? Mas eu só queria dizer que eu fiquei com a parte do nascimento e eu sou muito grata a Eurídice por isso, porque é a parte que mais me toca o coração. Porque dá para ver como as coisas iniciaram-se e a importância de Maria e José também nesta situação. Por isso é que depois acabámos por fazer a live de José, porque ele tem uma importância tão grande e muitas vezes nós não olhamos para ele, né? Porque ele era já alguém com alguma elevação e nós ainda nos identificamos com aqueles que têm coisas a trabalhar. É mais fácil para nós olhar para essa pessoa do que para uma pessoa que era um homem integral, como fala o querido Emanuel. Um texto chama-se José da Galileia. Procurem esse texto que é pequenino, dá para perceber qual é a visão de Emanuel sobre José. Isso. E eu lembrei o título, é Maria, Caminho de Amor. Tá? Que a gente continua. E depois tivemos outras também, que era o Lar de Maria, mas essa foi uma live muito linda. Para quem quiser estudar, é muito linda. Chama Maria Caminho de Amor. Então, podem pesquisar aqui na Web Rádio Estação da Luz, que eles vão trazer para vocês. Tá? Alô? Alô? Pensei que tinha caído aqui. Tá. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Tá. Então, vamos continuar aqui a leitura. O apóstolo, entretanto, depois de cooperar algum tempo na consolação da igreja, na consolidação da igreja, considerando que Áquila e Prisca se encontravam bem instalados e satisfeitos, resolveu partir, buscando novos rumos. Debalde os irmãos procuraram dissuadi-lo, rogando que ficasse na cidade por mais tempo. Prometendo regressar logo que as circunstâncias permitissem, alegou que precisava ir a Jerusalém, levar a Simão Pedro o fruto da coleta de anos consecutivos dos lugares que percorrera. O filho de Zebedeu, que conhecia o projeto antigo, deu-lhe razão para empreender a viagem sem mais demora. Pode falar, Renata. Só lembrando, né, que então na segunda grande viagem, né, que ele não apenas revisita igrejas que ele fundou, mas ele vai além, ele pretendia, né, e ele foi recolhendo doações para levar a Jerusalém, para que a igreja de Jerusalém ficasse independente dos israelitas, que ele pudesse implementar oficinas de trabalho para ela fosse autossustentável, porque até então era preciso ceder às pressões dos judeus para que a obra pudesse ser mantida, porque ela era mantida com o dinheiro dos judeus. Então,
a intenção dele era tornar esse evangelho financeiramente independente. Então, assim, isso é interessante também, que a gente precisa dos recursos financeiros para empreender as nossas obras, né? Então, assim, ele trabalhava, ele não era dependente das igrejas onde ele fundava, ele estava sempre fazendo, sempre com seu tear, né, sendo independente. Ele não era sustentado pela causa, mas a causa ainda precisa da doação. Então, eu já falei, acho que eu já falei isso aqui também, as nossas casas espíritas também precisam das doações, não apenas para fazer as suas tarefas assistenciais, mas também para pagar a conta de água, de luz, né? Quem passa a vida inteira frequentando o centro, usando o banheiro e nunca deu um euro Qualquer ou jeito. R$ 1 pela manutenção da casa onde frequenta, tem que começar a rever, porque está usufruindo do trabalho alheio, né? Que ali tem. Algumas casas pagam aluguel, algumas casas precisam pagar funcionários para manutenir, né? Enfim, é preciso ter essa consciência. E E eu mesmo acho bonito. Oi? E mesmo que não tenha ajuda com dinheiro, se a pessoa não tem o dinheiro para dar, ela pode ajudar com as mãos. Aqui, por exemplo, foi criado um rodízio, né, Soninha? Em que cada dia a pessoa já que vai estar lá mesmo ajuda, tira o lixo, tira o excesso de coisa, dá uma organizada, outro desliga os aparelhos eletrônicos que foram ligados, molha a plantinha. Então sempre tem alguma coisa para fazer. Afinal de contas, essa casa também é nossa, né? Limpar, porque ela também é limpa. Há quem limpe que tem essa tarefa e é uma tarefa de uma trabalhadora, portanto é paga como um trabalho de uma pessoa, isso é pago, como deve ser, mas depois há a manutenção do resto da semana e isso é feito pelos trabalhadores também, Pelos voluntários. médicos. Eu te interrompi. Não, e outro ponto eu ia mudar de assunto, é bom você ter comentado. É que ele permanece em Éfeso pelo tempo necessário. Eu acho isso muito bonito também, que às vezes a gente tem que permanecer também nas situações pelo tempo necessário. Seja por quais motivos seja, pelo amor, pela dor também, né? É necessário seguir caminhando, né? Tem um pouco a ver até com o que você trouxe anteriormente, Euridice, né? De a gente ficar retroalimentando processos de dor que não geram crescimento, né? Às vezes as paisagens da dor, elas precisam ser revisitadas para que a gente consiga trabalhar a reparação, o perdão, né? Não é assim, porque às vezes a gente, porque alguns processos de dor é igual quando você tenta afundar uma boia na piscina. Você tenta empurrar para dentro, para baixo, fundo, que a pressão, vem aquela pressão de volta, né? Querendo romper, né? E muitas vezes isso se manifesta na gente através de sintomas, de adoecimentos psicossomáticos, né? Processos alérgicos. Então é importante que a gente entenda isso, né? Alergia. Estão vendo minha voz aqui? Porque às vezes a gente acha que assim, realmente, às vezes é possível, a gente sai daquela paisagem, a gente faz processos de mentalização, mas quando às vezes a gente ainda não tem a condição espiritual necessária para não dar mais importância àquilo, de fato, a gente segue, mas às vezes a gente vai encapsulando alguns processos de dor e eles ficam como essa boia, tentando submergir o tempo todo, né? Provocando pressões em nós. Então, importante a gente estar atento a isso. E eu acho que às vezes também nós também temos que não só permanecer no lugar o tempo necessário, não é? Seja o lugar interno, seja mesmo exterior, interno do nosso íntimo, como também deixar ir. É importante deixar ir. Às vezes a outra pessoa também precisa de ir. Nós temos uma frase que eu gosto muito que diz que se nós amamos alguém, temos que a deixar voar e ir. Se ela realmente amar e quiser voltar, ela volta. Então nós não devemos apegar-nos, devemos deixar a pessoa ser feliz. Às vezes ser feliz é andar para longe, foi o que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo achou que, deixando o pai para trás, ia encontrar a felicidade. E quando percebeu que não, regressou, não é? E o que é que o pai fez? Acolheu de volta. Então, muitas vezes nós também precisamos nos acolher. Às vezes nós também temos que dar o braço a torcer e voltar atrás para sermos felizes. Não sermos teimosos e permanecer na infelicidade só porque não queremos dar o braço a torcer, porque o orgulho entrávamos muitas coisas. Era só este ponto que eu queria dizer, Euridice. Essa frase, seu do deixar ir, se não me engano, é de Saint-Exupéry,
que é Eu acho que amo sim. todas as coisas deixo livre todas as coisas que amo. Se voltarem é porque as conquistei. É, E é. porque as conquistei. Se não voltarem é porque nunca as possuí. Né? Eu gosto muito do Muito Pequeno bonito. Príncipe, como se chama no Brasil, o Príncipezinho aqui em Portugal. É só lembrando aqui, né, que o filho de Zebedeu, que o parágrafo que a Euridice leu agora, faz referência a João, Uhum, que ele permaneceu ali na Ásia. uhum. Como já se encontrassem novamente a seu lado, Silas e Timóteo fizeram-lhe companhia nessa nova excursão. Por meio de enormes dificuldades, mas pregando sempre a boa nova com verdadeiro entusiasmo devocional, chegaram ao porto de Cesareia, onde permaneceram alguns dias instruindo os interessados no conhecimento do Evangelho. Dali, dirigiram-se a pé para Jerusalém, distribuindo consolações e curas ao longo do caminho. Chegados à capital do judaísmo, o ex-pescador de Cafarnaum recebeu-os com júbilos inexcedíveis. Simão Pedro apresentava grande abatimento físico em virtude das lutas terríveis e incessantes para que a igreja suportasse sem maiores abalos as tempestades primitivas. Seus olhos, porém, guardavam a mesma serenidade característica dos discípulos fiéis. Paulo entregou-lhe alegremente a pequena fortuna, cuja aplicação iria assegurar maior independência à instituição de Jerusalém para o desenvolvimento justo da obra do Cristo. Pedro agradeceu comovido e abraçou com lágrimas. Os pobres, os órfãos, os velhos, desamparados e os convalescentes teriam novamente uma escola abençoada de trabalho santificante. Eu só queria aqui fazer um apontamento de esta obra social que estamos a ver aqui. Eu estou emocionada, desculpem. Nós temos essa continuidade com os orfanatos, com os lares de idosos, da assistência social, com as obras daqueles que vão junto aos desabrigados, não é? Aos sem-abrigo, ou moradores de rua, como se chama no Brasil. Nós temos esta tarefa que está aqui, todos nós somos convocados a fazê-lo. Como agora, na Venezuela. Mais uma vez, eu vejo a mobilização de vários corações de longe, mobilizando-se para recolher os bens necessários. Perante as dificuldades da vida, vem sempre a solidariedade e a fraternidade, a oportunidade. Nunca nos esqueçamos, somos espíritos imortais. A nossa verdadeira casa é a pátria espiritual, não é esta. Estamos aqui de passagem e não há ninguém que possa ter partido agora nesta situação que não esteja a ser recolhido do outro lado da vida e amparado. Também os que estão cá, nós estamos a ser convidados a fazer esse mesmo trabalho que os benfeitores estão a fazer do outro lado da vida. Se alguém tem dúvidas sobre isso, eu vou convidá-los a ler o livro de Divaldo Pereira Franco, Psicografia, que fala sobre isso que é a transição planetária. A transição planetária fala exatamente também daquela situação que aconteceu do maremoto na Ásia. Então, ele descreve como é que é feito esse trabalho do outro lado da vida nestas situações de catástrofes. Então, vemos aí como é que as coisas funcionam para que o nosso coração fique mais aquecido e mais suportado nas tribulações. Muito bem. E olha, a gente vai parar por aqui, porque já estamos no nosso horário. E não sei antes agradecer, né, a nossa querida Sônia, a Renata, por estarem conosco aqui nessa leitura, nestes momentos de compreensão mesmo, né, de tudo que está, todo esse trabalho de Paulo, essa vida de Paulo, essa jornada dele, né, e da própria igreja primitiva, né, na igreja nascente, né, ali. Então, a gente receber esses anúncios esses, não primeiros, mas dessa mediunidade que também já existia na época, não é uma coisa que Kardec trouxe, né? Porque ele fala aqui das curas, ele fala das curas que ele fazia, e os outros apóstolos também faziam, ou seja, a gente acompanha, a gente está dando continuidade a um trabalho que já existe há muito tempo, né? E então, por isso que a gente tem que ter mais essa humildade e entender que quanto mais próximos estivermos das vontades de Deus,
mais poderemos auxiliar o nosso próximo. Né, Renata? E obrigada por Isso estar conosco. mesmo, né? Eu que agradeço a oportunidade maravilhosa de estar aqui, né, de estar relendo essa obra em detalhes, né? Às vezes, quando a gente faz as nossas leituras, a gente vai passando por cima, né, de alguns aspectos, né? E todas as vezes que a gente relê a obra, e agora, assim, a gente vai fazendo isso por outros mecanismos, né, escutando a leitura de outra pessoa, lendo, e isso vai enriquecendo a nossa compreensão da dimensão humana, né, do papel de Paulo, do papel dessa obra maravilhosa nas nossas vidas. Então, eu só tenho a agradecer. Obrigada. Soninha Paula. Então, só para recordar a Madre Teresa de Calcutá, quando lhe perguntavam se ela não se cansava, não é? Que o trabalho dela era uma gota no oceano. Ela tinha duas frases. Uma delas é que a gota do oceano é muito importante, porque o oceano seria menor se essa gota não existisse. E a outra é que ela descansava no amor. O que é descansar no amor? É praticar o amor constantemente. E esse é o nosso verdadeiro descanso, é estar em paz com a nossa consciência, ajudando-nos mutuamente. Então lembremos disso. Descansemos no amor, trabalhando, 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 amando e servindo. E não esquecemos da disciplina. Todo aprendizado exige disciplina. E a gente está aqui, como disse a Renata no começo lá, nós estamos aqui para aprendermos, né? Nessa jornada da vida para aprendermos. Vamos aproveitar a oportunidade ainda de aprendermos, resolver tudo aquilo que a gente tem que resolver com as nossas dívidas do passado, mas entendemos que isso tudo é um aprendizado. E para isso, disciplina, disciplina, disciplina. Essas palavras não são minhas, são de Emmanuel, para o Chico Xavier. Um beijo grande para vocês, minhas lindas. Vou passar aqui agora alguns recadinhos, hoje são recados curtos, né? Então, nós temos, nessa próxima terça-feira, continuação das epístolas. Nós possivelmente faremos um debate sobre as epístolas aos Hebreus, tá? Antes de iniciarmos a próxima epístola. E também vocês poderão acompanhar 19 horas, Brasil, 19 horas, Portugal. Desculpa, Brasil 16 horas, Portugal 20 horas. Estamos com 4 horas de fuso horário. E no próximo dia 11 de julho estaremos eu e a Sônia dando continuidade aqui nos estudos, né, das epístolas. Vai ser a 7ª leitura da segunda parte, né, o capítulo 7 da segunda parte, também horário 16 horas Brasil e 20 horas Portugal. Aqui embaixo está assistir ao vivo, né? Vocês conseguem assistir pelo Facebook através do canal Web Rádio Estacão da Luz RN ou pelo YouTube Estação da Luz Tracinho Tavares. Digitem o nome do programa, no nosso caso é o programa Paulo Estevão, aonde está escrito lá playlists ou vídeos. Digita o nome do programa e vai aparecer, colocar em playlist, aparece toda a sequência do estudo desde o primeiro dia, tá bom? E vocês conseguem acompanhar. Então, assim, a gente só agradece mesmo mais essa oportunidade de receber todos vocês aqui conosco hoje, trazendo para a gente essa energia, porque mesmo os que estão assistindo gravado, lá na frente, a gente consegue receber, sentir a energia e o carinho de vocês por esse estudo, por esse trabalho. Então, muita gratidão a todos, gratidão a vocês, gratidão ao Tavares e à Web Rádio Estação da Luz por essa oportunidade que nós temos aqui de dar seguimento à nossa própria evolução, né? E agora vou fazer a nossa oraçãozinha de encerramento. Vou colocar novamente uma imagem linda para poder a gente se conectar visualmente também, não somente o nosso coração. Então, Mestre Jesus, divino, querido e amado, e também a toda a família Paulo de Tarso, desse estudo maravilhoso, todos os espíritos que estão sempre conosco durante esses estudos. Agradecemos por esse momento, né, de reflexão, de aprendizado, e pedimos que esses ensinamentos que recebemos possam realmente descer da nossa mente, né, direto ao nosso coração, transformando em atitudes de mais amor, de paciência, de fraternidade no nosso dia a dia. Foram tantos exemplos aqui hoje. Fortalece-nos também para que possamos combater o nosso bom combate, né, guardar a fé e seguir adiante com serenidade, confiança do bem, que é o que Paulo disse ao nosso Timóteo. Abençoa, né, também cada lar que nos assiste, em cada coração que nos acompanha e todos aqueles que necessitarem de amparo, de esperança, que a gente possa, de alguma forma, ser a luz no momento certo para cada um desses corações necessitados. Que a tua paz, Mestre Jesus, permaneça conosco hoje e sempre, e que possamos nós também estarmos contigo. Que assim seja.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.